Povo do Livro. Eu sei que você já sabe, mas não custa nada repetir. Nessa segunda temporada do programa, a gente está se debruçando sobre obras e autores pernambucanos. E hoje a gente fala sobre o poeta João Cabral de Melo Neto, mais especificamente sobre um dos poemas mais famosos, que é O Cão Sem Plumas. Para falar sobre ele, recebemos a jornalista Elisa Brito. Elisa, seja muito bem-vinda aqui ao Povo do Livro. Prazer te receber. Elisa, prazer, meu Ari. Obrigada pelo convite. Primeiro, começar falando um pouco sobre João, especificamente, né? João Cabral. Não, João, super íntima. Sobre João Cabral de Melo Neto, que ele é como se fosse tido como um poeta engenheiro, né? Ele acredita muito mais no árduo trabalho de fazer poesia, de fazer literatura, do que na inspiração. Você também acredita nessa forma de enxergar a arte? Eu acredito muito, Ari, é engraçado, porque assim, eu sempre gostei, na minha casa, né, a gente sempre leu muito, todo mundo lia muito, mas eu sou uma pessoa com muita energia, então às vezes parar para ler era uma coisa que eu tinha dificuldade, assim. E aí a poesia era o mais fácil, vamos dizer. E eu sempre adorei realmente poesia, era a minha forma de conexão com a literatura, claro que depois vieram outras formas, mas principalmente na infância era poesia, mas era isso, assim, eu lia muito Manuel Bandeira, Cecília Meirelles, que eu também adoro, mas eu sentia exatamente isso, que faltava uma coisa mais objetiva, porque eu também me acho pessoa muito objetiva, muito... Eu tenho que visualizar, capricorniana, exatamente. Eu te entendo. Eu tenho que visualizar. E João Cabral é isso, assim, a poesia dele é concreta, né, assim, é quase cinematográfica. E aí, pronto, quando começou esse contato com João Cabral, eu enlouqueci, eu queria ler tudo de João Cabral. Cão Sem Plumas foi o que mais me marcou desde o começo. E muito pequenininha, ainda com os 8 anos, eu acho que eu tinha 8 anos, não tenho muita certeza, mas ainda com os 8 anos foi quando ele lançou as obras completas, ele ainda era vivo, estava quase cego, e o lançamento foi lá na APL, foi um dia bem bonito, tinha muitas autoridades, e eu disse, eu vou, e fui com meus pais, e foi quando a gente comprou as obras completas, ele ainda autografou, então eu acho um grande privilégio. Que você tem aqui, né? Exatamente. Mostra para essa câmera. A gente vê. Ou seja, essa edição tem quantos anos, pelo menos? Mais de 30 anos, com certeza, né? Porque eu vou fazer 40 já. E aí ele autografou. E aí eu sou emocionadíssima de ter esse livro assim, né? E ter esse momento gravado na memória, registrado em foto e tal. E falando especificamente sobre O Cão Sem Plumas, como é que ele te marcou? Por que você escolheu esse poema de João Cabral? Pois é, eu acho que é exatamente isso. Assim, é um poema que é cinematográfico, você consegue visualizar o que ele escreve. E como todo recifense, né? O Rio Capibaribe é muito do nosso dia a dia, do nosso cenário cotidiano mesmo, do dia a dia. Então, quando eu li O Cão Sem Plumas, meu Deus, eu me reconheci totalmente ali e achei o máximo. E depois, muitos anos depois, eu já não lia mais só poesia e já não lia mais tanto poesia, que é uma coisa que foi até... Quando você perguntou, Elisa, você topa participar, quer falar? Eu disse, meu Deus, eu vou voltar a ler mais poesia, até para poder ter certeza do que eu respondo para Ari. E foi uma grata oportunidade, assim, porque é muito legal, Agora, que a gente termina se envolvendo com outras leituras, né? E fica mais... Eu acho que sempre é especial retornar a essas obras que marcaram a gente, exatamente, né? Que nos tocam, A cidade é passada pelo rio, como uma rua é passada por um cachorro, uma fruta por uma espada. O rio ora lembrava a língua mansa de um cão, ora o ventre triste de um cão, ora o outro rio, de aquoso pano sujo dos olhos de um cão. Agora, João Cabral, eu queria fazer um paralelo com a tua vida, Elisa. João Cabral, quando escreve O Cão Sem Plumas, ele está numa missão diplomática na Espanha. Você passou um tempo também morando aos 4 anos, né, Elisa? Morando fora do Brasil. Esse era um poema que você retornava para relembrar a tua cidade, porque, ao mesmo tempo, O Cão Sem Plumas me parece, naquele contexto, um poema muito nostálgico de João Cabral, né? Você retornou para ele nesse momento que você não estava no Brasil. É engraçado isso, não é? Porque quando eu estava em Portugal, eu morei um tempinho na Espanha, mas foi bem menos tempo, foi na época da graduação, eu passei 8 meses, e aí eu me lembro que eu até comprei Cadernos de Sevilha, de João Cabral, que ele falava muito de Sevilha, eu conheci Sevilha e achei o máximo.
Mas essa conexão, né, que ele traz. Mas quando eu estava em Portugal, às vezes, quando eu estava com muita saudade do Brasil e queria ler alguma coisa do Recife, eu lia Manuel Bandeira. Que engraçado, né? Mas que eu acho que é um escritor também muito do cotidiano do Recife e que eu também lia muito na infância, mas que eu sempre que lia, eu mesmo dizia, meu Deus, João Cabral é muito melhor. Mas é engraçado como tem coisas que não se explica, né? E aí eu revisitei muito Manuel Bandeira, que na infância eu meio que, depois que descobri João Cabral, eu menosprezei, mas que também é incrível, né? E aí terminou que não, Ari. E aí foi realmente esse convite que me fez. Aí eu reli praticamente obras completas inteiras, foi ótimo dele. Você falou sobre essa relação, né, assim, que existe entre o Recifense e o Rio Capibaribe. Qual é a tua relação com o Rio? Que recordações você tem relacionada a ele? É também? Incrível que o Rio, eu tenho uma relação muito forte e uma relação meio dúbia. Porque eu sempre morei na Madalena e na época eu estudei no Recanto a minha vida quase toda. Então eu ia a pé da minha casa para o Recanto. E sempre teve, a minha infância inteira, o Rio já era, infelizmente, poluído, né? Eu não fui de uma geração que viu o Rio sem estar poluído, que o Rio era o principal banho, né? O banho da gente é de mar desde que eu sou criança. Então eu sonhava, e às vezes até hoje eu sonho, para você ver como era recorrente, que eu caía no Rio. Porque tinha essa tensão, né? Querendo ou não, ali andando, criança. Então, ele fazia parte de tudo, assim, dos medos e também da observação feliz também da cidade, né? Eu acho que a cidade se embeleza muito por ter o rio, por ser cortada pelos rios, pelas pontes, né? Então, tem essa relação de admirar, mas também eu tinha medo de cair dentro do rio, vamos dizer assim. E tem também essa sensação de que, poxa, a gente nunca usufruiu tanto do rio quanto poderia. E eu acho que hoje é um momento que a cidade está vivendo de voltar a usufruir um pouco mais desse rio, mesmo que não seja da melhor forma, que é tomando banho, porque eu acho que os parques, né, essa coisa de reutilizar mais barcos, é uma coisa muito positiva, assim, que eu vejo com muito carinho, com muita felicidade disso estar acontecendo, porque eu acho que o Recife realmente é muito também dos seus rios, né, principalmente do Rio Capibaribe. Não, com certeza. E tem essa coisa dessa lembrança, voltando um pouco na questão da nostalgia, né, do poema, desse momento que ele escreve quando ele não está aqui, né, que ele está em outro país, e tem esse tom nostálgico, mas, ao mesmo tempo, também tem uma realidade muito crua sobre Recife, sobre as pessoas, sobre o Rio, sobre a questão social mesmo, nesse poema. Na paisagem do rio, difícil é saber onde começa o rio, onde a lama começa do rio, onde a terra começa da lama, onde a pele começa da lama, onde começa o homem naquele homem. Difícil é saber se aquele homem já não está mais aquém do homem, mais aquém do homem, ao menos capaz de roer os ossos do ofício. Como é que você enxerga esse viés da arte de não só trabalhar com o belo, e assim, falando também do poema em si. Do poema em si, é perfeito. Que é isso realmente, que na época eu senti assim, que eu talvez, quando eu conheci João Cabral, eu entendi, ai, graças a Deus eu encontrei. Porque era como se essa coisa mais lírica do poema que eu encontrava em Cecília Meirelles, em Manuel Bandeira, em João Cabral não, é uma rocha, né? A realidade dura e crua, assim, ele, né, mostra a desigualdade social, ele mostra a forma cruel que essa desigualdade, que essa miséria, que essa pobreza traz, né, para a vida de tantos homens. Morte e Vida Severino, né, um grande exemplo disso, né? E foi quando ele se consagrou também muito nacionalmente, mas assim, o Cão Sem Pluma já traz isso com muita força e de forma muito objetiva, muito visual, não é, que você pode visualizar aquilo. E eu acho que é perfeito, porque eu acho que é exatamente isso, né? A arte, ela tá também para que a gente, também para mexer com a gente, não é só, é claro que tem a parte estética que é importante, mas nos emocionar e nos fazer, nos incomodar é importante também, né? E eu acho que João Cabral faz isso muito bem, de forma bem objetiva. Não, né? E é isso, tem essa união, né, entre essa coisa, o belo, que é o poema, a arte, algumas coisas belas que ele fala também, e transformar essa coisa que não é bela em algo assim,
Ah, eu tô repetindo, né? Belo, né? Exatamente, mas De que novo. esteticamente é perfeita, vamos dizer, né? Esteticamente é Que vem perfeita. perfeito, é Acho que mesmo. é isso, não, por isso que não é todo mundo que é poeta e é escritor, né? Exatamente, não é todo mundo que vai ser um João Cabral de Melo Neto, Ah, com que pena. certeza. Elisa, a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho, mas daqui a pouco a gente volta para continuar conversando com a jornalista Elisa Brito sobre o poema O Cão Sem Plumas, do poeta pernambucano João Cabral de Melo Neto. Até já! Voltamos com o segundo e último bloco do Povo do Livro. O nosso autor pernambucano de hoje é João Cabral de Melo Neto. E a nossa obra do dia é um dos seus poemas mais famosos, O Cão Sem Plumas, publicado em 1950. Quem está conversando comigo sobre essa obra é a jornalista Elisa Brito. Elisa, a gente no primeiro bloco falou um pouquinho sobre essa transformação, né? Essa coisa de pegar o que é feio e transformar em belo dentro da literatura. Mas João Cabral também é esse autor que muito, não diria ferrenho, mas assim, que traz uma crítica social muito forte na sua poesia, nos seus escritos. Como é que você vê essa relação entre a arte e essa crítica social? De uma forma geral, e também João Cabral. Em João Cabral. Eu acho que é uma coisa muito importante, né, que João Cabral traz de forma muito constante e contundente, eu acho, né, Ari? E eu acho que é muito importante mesmo, porque eu acho que a arte é um meio também da gente conseguir transformar as coisas, a gente conseguir questionar e trazer mudanças, né? E ele usa isso de forma muito, muito forte mesmo. Eu acho que é muito marcante, mas de forma muito bem feita, assim, né? Então ele traz, ele era aquele autor concreto, né? Bem objetivo, mas que tinha muita qualidade no que fazia. Então esteticamente é muito incrível o que ele escreve, mas ele não amenizava hora nenhuma, né? Ele estava sempre ali, tanto trabalhando o poema de forma prática, mas também trazendo o que importava para ele e que eu acho que importa também para a humanidade, que é um grande papel da arte, que é esse papel de questionar e de tentar transformar, de tentar melhorar as coisas. Eu acho que ele fazia isso muito bem, assim. Agora, apesar da crítica, João Cabral da crítica social, né? João Cabral era um autor, um poeta também que não gostava dessa arte panfletária, né? É verdade. Eu acho que esse também é o grande diferencial da literatura dele. O que você acha? É verdade, eu não tinha parado para pensar nisso, mas é exatamente isso. E ele é uma pessoa também que era privilegiado, né? Já veio de uma condição privilegiada, e na vida adulta era extremamente privilegiado, foi diplomata, né? Mas sempre teve um olhar muito questionador, um olhar muito preocupado com a justiça social, vamos dizer assim, mas que vinha de um local de fala mais privilegiado mesmo, assim, Mas que não deixou de ser crítico. Que não deixou de ser crítico. E eu acho que essa coisa que você tinha falado no primeiro bloco, de que ele passou muito tempo fora, eu acho que foi importante para ele poder, aquela história, né, de Saramago, você tem que sair da ilha para ver a ilha. Eu acho que ele teve essa oportunidade, né? Então ele passou muito tempo fora e foi muitas das obras importantes dele foram nesse período, né, que ele estava realmente conseguindo revisitar esse Recife e essa realidade da gente, que infelizmente ainda tem muito desse período, né, de desigualdade, de pobreza e tal, por ter esse distanciamento também. Claro que ele voltou para cá nesses períodos e tal, mas teve essa importância, eu acho, dele ter se distanciado um pouco. Mas eu acho que até pela personalidade dele, que eu acho que ele era uma pessoa, exatamente o que você falou, ele não era essa pessoa que fazia propaganda, que era panfletária, ele era aquela pessoa que fazia o que ele sabia fazer muito bem, ele valorizava muito o trabalho, então eu acho que ele não era, até pela personalidade dele, isso se refletia dessa forma, né? Ele fazia essa crítica, mas sem usar disso para nada
mais panfletário, populista, não sei. Uma coisa parecida, É, né? isso. No bloco anterior, a gente estava falando um pouco sobre esse papel da arte de causar incômodo. Talvez vai ser uma pergunta um pouco capciosa para você, porque tem João Cabral diz que o rio é vivo, né? Dentro da cidade. O rio Capibaribe, dentro da cidade, é vivo, né? Ele diz, aquele rio está na memória como um cão vivo dentro de uma sala, como um cão vivo dentro de um bolso, como um cão vivo debaixo dos lençóis, debaixo da camisa, debaixo da pele, esse rio que a gente vive todos os dias, né? Que a gente estava conversando no primeiro bloco. E aí ele segue ainda falando sobre essa questão do que vive e do que é vivo. João fala no poema que o que vive incomoda. Incomoda de vida o silêncio, o sono, o corpo, que sonhou cortar-se, roupas de nuvens. O que vive choca, tem dentes, arestas, é espesso. O que vive é espesso, como um cão, um homem, como aquele rio. Como é que você lê essa passagem assim? E você concorda de fato que viver incomoda, o que é vivo traz um incômodo? Eu Pensando na concordo. vida da gente. Concordo Por quê? demais. Concordo demais. E eu acho que nesse trecho, até um pouco antes desse trecho, ele vai mostrando, porque é exatamente isso, o rio está vivo na cidade, então ele vê essas desigualdades, ele vê aquela casa grande do pessoal lá na preguiça, ele vai trazendo esses traçados, né? E aí, isso é muito incômodo. Imagine para o que está, né, na situação oposta daquela, como isso é agressivo, como isso é violento. E aí o rio vai percorrer tudo isso, né, vivo dentro de toda essa história. E eu acho que é isso, assim, viver incomoda mesmo, e tem que incomodar mesmo. E meu pai dizia uma coisa que eu achava, que hoje eu acho mais perfeito do que na época. Ele dizia, que bom que a gente tem esses incômodos para poder ter motivação para estar vivo. Porque se a gente perder o incômodo, aí perdeu o sentido de estar vivo, assim. O sentido de estar vivo está vinculado um pouco a esse incômodo, assim, né? E eu acho que João Cabral tinha muito isso, assim. Eu acho que ele devia ser aquele tipo de pessoa que, se parasse de se indignar, não ia ser ele, assim, né? Pelo menos é o que ele demonstra na obra, assim. E eu acho que é muito importante. Eu acho que eu penso nessa lógica, nesse sentido também. O incômodo é um motor, né? É um motor, exato. Pra gente. Pra você? Pra mim é muito, Ari, muito. O incômodo é um motor. De mudança, de quê, assim? De tudo. Por exemplo, a gente sabe que a mudança é uma constante na vida, mas é difícil lidar com isso, principalmente para uma capricorniana. E aí, porque eu queria tudo do jeitinho estável, do jeitinho perfeito. Mas é isso, assim, você sente aquela vontade, você sente a necessidade algumas vezes e algumas outras vezes a vontade de mudar. E aí, esse incômodo que traz a mudança, mas não, a gente supera esse incômodo, porque o que eu preciso é que... Então, esse incômodo está sempre percorrendo todas as coisas que vão trazer melhoras na minha vida, vamos dizer assim. E aí eu tenho que aprender a andar de mão dada com esse incômodo para poder continuar passando pelas melhores. E a literatura ajuda muito. Eu acho que ajuda muito nisso. A passar por isso. E João Cabral também. João Cabral também. A literatura, João Cabral e as artes como um todo, assim, né? Eu acho que a arte ajuda muito a encarar essas dificuldades de forma mais possível, vamos dizer assim. Para não entrar na melancolia, entrar na motivação, vamos dizer. E queria falar um pouquinho, antes da gente encerrar, sobre o quanto o Concenplumas, esse poema de João Cabral, ainda fala ao Recife de hoje. Você chegou a pincelar um pouquinho? Ari, eu acho que fala muito, assim, muito. Porque essa coisa exatamente desses trechos que ele vai mostrando que o rio está na cidade, e também que ele fala do cão e do homem, essa relação, assim, eu digo, meu Deus, infelizmente, como a gente ainda visualiza isso na cidade, né? Assim, esses abismos sociais, essa falta de humanidade que algumas classes sociais ainda são submetidas na cidade. E aí é uma forma de ficar, assim, de reconhecer muito do que está escrito, mas de ficar triste por isso ainda ser tão atual, né? No Recife de hoje, assim. E como João Cabral ainda te toca?
Ainda me hoje em toca dia? muito. Como, assim? Aí ele me toca. É diferente de quando... Quando é que você leu pela primeira vez o Cão Sem Plumas? Eu acho que eu li pela primeira vez criança, né? Tipo, não tinha maturidade de perceber todos esses detalhes que eu percebi aqui. Era só a questão de eu Conseguir encontrar... visualizar aquele exato. ambiente. Conseguir visualizar e encontrar um poema mais concreto, vamos dizer assim. E que eu me identifiquei e achei massa. Mas aí, com a maturidade, a gente vai conseguindo ver as nuances e todas essas críticas sociais que, naquela época, eu não era capaz de compreender de forma tão complexa. E aí toca muito, assim, toca ainda mais, assim, né? E ver como realmente... E traz essa coisa de rememorar a infância, como o Recife e o Rio e essa estética recifense sempre teve dentro de mim, porque é uma coisa que é legal quando você sai e volta. Que você vê, poxa, realmente sempre estava ali, né? E assim, como você ainda não tem maturidade, você não percebe, e hoje você percebe. E até é bonito, assim, perceber. Poxa, Aquele sempre rio que teve. você passava todo dia para ir pro recanto. Exatamente, que eu tenho Né? medo de cair porque estava sujo. Ele sempre teve em mim, assim, né? Isso é muito bonito. Mas toca de uma forma muito mais profunda hoje, com certeza, Ari, com certeza. Porque é muito espessa a vida que se desdobra em mais vida. Como uma fruta é mais espessa que sua flor. Como a árvore é mais espessa que sua semente. Como a flor é mais espessa que sua árvore, etc, etc. Espesso porque é mais espessa a vida que luta cada dia, o dia que se adquire cada dia, como uma ave que vai cada segundo conquistando seu voo. Elisa, muito obrigada pela tua participação aqui no Povo do Livro. Acho que a gente ficava falando mais sobre João Cabral. Adorei a oportunidade até para revisitar. Relê-lo, né? Foi. Esse foi o Povo do Livro. Para rever esse e outros episódios, é só acessar o YouTube da TV Universitária, youtube.com/TV Recife. Você também encontra todos os nossos episódios disponíveis no seu tocador de podcast favorito. Eu vou ficando por aqui, mas na semana que vem a gente tem mais um encontro marcado para falar sobre mais literatura pernambucana. Até lá!